Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma semana com aula de matemática. E na aula de hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Então vamos embora para a aula. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre semelhança de triângulos, certo? Vamos focar nos triângulos. Na aula anterior nós vimos semelhança, Semelhança, a gente viu alguns polígonos, retângulo, vimos um trapézio, vimos miniatura, vimos semelhança entre o original, uma forma original, tipo a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, entre outras coisas, e uma miniatura. E hoje a gente vai focar nos triângulos. Por que vamos focar nos triângulos? Porque o triângulo ele é meio que uma forma base da geometria, certo? Qualquer outro polígono convexo que você pegar, qualquer outro polígono, você consegue recortar ele em vários triângulos, em dois ou mais, triângulos. Então, ele é meio que uma forma base, ele é muito especial na geometria. Então, quando a gente analisa um triângulo, nós podemos estender esse triângulo em vários outros e assim estudar qualquer outro polígono, tendo a base do triângulo, certo? Por isso que ele é tão especial. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que fazem a semelhança do triângulo, tá? Então nós já vimos na aula passada como é que duas figuras são semelhantes, o que é que precisa para elas serem semelhantes, e o triângulo não tem nada de diferente. Então a gente vai ter que olhar, igual a gente viu na aula passada, tá? A gente vai ter que olhar os lados e os ângulos dos triângulos para ver se eles são semelhantes. Os lados têm que ser proporcionais e os ângulos têm que ser congruentes, ou seja, iguais, de valor igual, Congruente é de valor igual. E os lados podem ser diferentes, tanto que sejam proporcionais, certo? Então, vamos ver aqui. Então, uma propriedade interessante aqui dos triângulos é que se você pode desenhar um triângulo qualquer, tá? Desenhei aqui um triângulo, mas você pode desenhar de qualquer forma e tamanho, tanto que seja um triângulo, certo? E aí você escolhe um lado e traça uma reta dentro desse triângulo, de forma que essa reta seja paralela a qualquer um dos lados. Por exemplo, desse jeito aqui, ó. Note que eu tracei essa reta aqui em cima, ela é paralela a essa reta aqui de baixo, certo? A esse lado de baixo. Eu poderia ter traçado aqui, poderia ter traçado, deixa eu ver, aqui, Tanto que fosse paralela a um dos três lados e fosse interna ao triângulo. O que é que acontece de especial com isso? Acontece que toda propriedade que vale para o triângulo grande, que eu tracei inicialmente, também vale para o triângulo pequeno, que é esse daqui que foi formado depois pela reta que eu tracei. Observe que agora temos dois triângulos, um pequeno e um grande, e eles são semelhantes, tá bom? Então por isso que eu falei que o que vale para um vai valer também para o outro, porque são semelhantes. É claro que o tamanho dos lados notavelmente é diferente, porém é proporcional. Isso é garantido por alguns casos de semelhança de triângulos que nós vamos ver agora aqui a seguir, tá? Então temos casos de semelhança de triângulos. Por que é que garante? Então tem esses três casos. Nós vimos na aula passada que a gente tem que olhar lado por lado, ângulo por ângulo da figura geométrica, para ver se realmente elas são semelhantes. Porém, como eu falei no início dessa aula, o triângulo ele é uma forma especial, tá? Então, tem algumas peculiaridades aqui que a gente vai olhar e já vai definir se o triângulo é ou não semelhante, sem precisar fazer um monte de conta. Só olha algumas peculiaridades. Se tiver essa peculiaridade, é semelhante. Se não tiver, aí não é, certo? Temos três casos, são chamados de três casos de semelhança de triângulos, tá bom? Vamos ver quais são eles. E o primeiro caso temos aqui é o caso AA, ou seja, ângulo-ângulo. Então, nos casos de congruência, nós vamos chamar de A, ângulo, e L, lado, beleza? Então, esse primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, ou seja, AA, tá? Então, se dois triângulos, você vê dois triângulos,
você não sabe informação quase que nenhuma dos dois, mas você observou que dois ângulos de um é igual a dois ângulos do outro. Eles têm dois ângulos em comuns. Pode ser o lado diferente, pode ser o que for, mas se ele tiver dois ângulos iguais, congruentes, como mostra aqui nessa figura, certo? Geralmente, não sei se vocês são acostumados a ver em geometria, né, o estudo de geometria, mas quando a gente tem um tracinho, é uma notação para um ângulo que eu não sei quanto vale, porém eu vou dizer que ele vale um tracinho. Então, se esse outro ângulo também vale um tracinho, quer dizer que eles são do mesmo valor. Se esse for 30, esse é 30, se esse for 40, esse é 40, enfim, quer dizer que é o mesmo valor, certo? E aqui nós temos outro ângulo que é dois tracinhos e um ângulo que é dois tracinhos, ou seja, eles também são congruentes, têm o mesmo valor. Observe que eu não sei mais nada desses triângulos, não sei quanto vale o lado, não sei quanto vale nada. Porém, pelo caso de semelhança, caso AA, ângulo, né? Eles têm dois ângulos em comuns, então nós afirmamos de certeza que eles são semelhantes. E toda propriedade que vale para um também vale para o outro. Eles são proporcionais aos lados e tudo mais, tá ok? Então, quando a gente pega uma semelhança de triângulos, a gente tem essa ideia, que são proporcionais. O que acontece para um acontece também para o outro. Beleza? Então, vamos para o próximo caso de semelhança. É o caso LAL. Caso LAL. Lado, ângulo, lado. Beleza? Lado, ângulo, lado. Então, isso quer dizer o quê? Se o triângulo ele tiver dois lados proporcionais, podem ser iguais ou não. Tanto que, se não forem iguais, eles têm que ser proporcionais. E isso a gente já viu na aula anterior, como é que vê se é ou não proporcional, né? Beleza. Então, eles têm que ter dois lados, claro que na sequência, né? Proporcionais. E um ângulo tem que ser entre esses dois lados. Não vale eu pegar dois lados de um triângulo e o ângulo do outro lado, lado oposto. Não vale, certo? Vamos ver aqui o desenho, tá? Então, ó, percebam, peguei um lado e o ângulo que liga os dois lados que eu tenho a informação, ó, certo? É o ângulo que liga os dois lados que eu tenho a informação. Não valeria se eu tivesse o valor desse ângulo aqui. Eu tenho esse lado e o outro ângulo, não vale, beleza? Tem que ser o ângulo que interliga os dois lados que eu estou referenciando, tá bom? Note que esse ângulo é igual a esse ângulo. Mas os lados são diferentes, professor. Os lados são diferentes, mas são proporcionais, tá bom? Você vê que 4 é o dobro de 2. 6 é o dobro de 3. Certo? Então são proporcionais. Professor, como é que eu sei? Tá, vou revisar aqui rapidinho para você o que são proporcionais. Se você pegar aqui, ó, 4 dividido para 2, tem que dar o mesmo valor que quando você dividir 6 dividido para 3. Se der o mesmo valor, quer dizer que eles são proporcionais, tá bom? Então vamos lá, 4 dividido para 2, rapidinho, 2. 6 dividido para 3, rapidinho, 2 também. Então, beleza. Então, os lados são proporcionais e o ângulo que os interliga é congruente, né? Os ângulos são congruentes. Os lados proporcionais e o ângulo que os interliga é congruente. Então, o caso lado, ângulo, lado está satisfeito. Não me importa quanto vale esse ângulo, quanto vale esse lado, não me importa mais. Eu sei que vai ser proporcional tudo, porque eles são semelhantes pelo segundo caso de semelhança de triângulos. Beleza? Tá fácil, né? Então vamos para o terceiro e último caso de semelhança de triângulos, que é o caso LLL, lado, lado, lado. Beleza? Ou seja, você aqui tem que saber todos os lados dos triângulos, porém não precisa saber do ângulo. O ângulo nesse caso não importa. Nesse caso, LLL, todos os lados devem ser proporcionais, tá ok? Vamos ver aqui, temos esses dois triângulos, vejam que eu não sei ângulo nenhum deles, só sei os lados. E aí a gente vai observar
8 dividido para 4, pelo método que eu acabei de explicar, né? No caso anterior, pela divisão, acho que fica mais fácil, porque nem sempre vai ser o dobro. Nesse caso aqui está na cara que é, né? Porque eu fiz para isso, mas nem sempre vai ser o dobro. Então o jeito mais fácil de você descobrir se são proporcionais é dividindo. Então pega aqui, ó, o lado maior do triângulo, 8, divide pelo lado maior do outro triângulo, 4. 8 dividido para 4, 2. O lado menor do triângulo, 5. O lado menor do outro triângulo, 2,5. 5 dividido para 2,5, 2 também, né? Então, beleza, esses dois lados são proporcionais. E esse? 6 dividido para 3, 2 também. Então, os três lados são proporcionais dos dois triângulos. Então, pelo caso L e LL, os dois triângulos são semelhantes. Tá ok? Então, dizer que esses dois triângulos aqui são semelhantes, tá? Já que eu estou no terceiro caso, vou falar em especial desse daqui, mas serve para todos os outros, tá? Significa dizer que os ângulos dele são iguais, certo? São todos congruentes, ou seja, o ângulo dessa base aqui é igual ao ângulo dessa base aqui. O ângulo dessa outra base aqui também é igual a esse outro ângulo dessa outra base aqui. O ângulo aqui em cima é igual ao ângulo aqui em cima, tá bom? E quer dizer também que ele mantém a proporção dos lados. Ou seja, se você pegar dois triângulos que sejam semelhantes e esticar um, você vai saber que vai seguir a mesma proporção. Se você triplicar o tamanho dele, vai estar triplicando o tamanho de todos os lados, tá? Isso você não tem de garantia se eles não forem semelhantes. Na verdade, se eles não forem semelhantes, tanto você não tem como garantia, quanto não é verdade, tá? Se eles não forem semelhantes, você esticar ele, não vai seguir a mesma proporção, não. Agora só vai seguir se eles forem semelhantes, tá bom? Isso, como eu falei, o triângulo é a base de todos os outros polígonos. Todos os outros polígonos vocês conseguem repartir ele em vários triângulos. Então, no estudo de geometria, o triângulo ele é muito importante por conta disso, certo? Então, é interessante a gente dar uma olhada nisso aí, aprender um pouquinho. Ficou aí esses três casos, eu acho que está bem simples essa aula. A gente vai agora aqui para a atividade que está aqui no link da descrição desse vídeo e também lá no nosso grupo lá de mensagens, né? Eu espero que todo mundo tenha entendido tudo. Fiquem todos com Deus, boa semana a todos. Eu fico por aqui. Tchau, tchau, galera. Até mais.